Meu irmão, minha irmã, nós já estamos no 25º domingo do tempo comum e hoje nós vamos meditar com o Evangelho de Mateus no seu capítulo 20, versículo 1 até o versículo 16. É aquela parábola dos operários da última hora que nós conhecemos muito bem. Mas vamos lá, é interessante ler para depois explicar. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem um pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos lá, compreender. O primeiro versículo diz que o reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. O que é a vinha aqui nessa parábola contada por Jesus? Se nós pegarmos o profeta Isaías capítulo 5, nós vamos ver assim, versículo 1. Vou cantar para meu amigo versos de amor por sua vinha. Então vou cantar para meu amigo versos de amor por causa da vinha dele. Possuía meu amigo uma vinha num recanto de terra fértil. Se nós continuarmos no profeta Isaías, nós vamos ver no capítulo 27, versículo 2 a 3, diz assim. Isaías 27, 2 a 3. Nesse dia, aquele vinhedo agradável, cantai para ele. Eu, o Senhor, sou responsável por ele, pela vinha. Cuido de regá-la sempre que é preciso. Cuido de regá-lo, né, o vinhedo. Sempre que é preciso. E para que ninguém venha estragá-lo, dia e noite eu o vigio. Nossa, mas por que vigiar tanto uma vinha? Por que tanto amor a uma vinha? E ainda temos mais. Jesus, lá em João 15, vai dizer assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que é a vinha aqui na Sagrada Escritura? A vinha representa a humanidade sob os cuidados de Deus, que é o próprio agricultor. Então, quando nós lemos o profeta Isaías pensando na humanidade, olha, nesse dia, aquele vinhedo agradável, cantai para ele. Eu, o Senhor, sou responsável por ele, pelo vinhedo, pela vinha, pela humanidade. Cuido de regá-lo sempre que é preciso, e para que ninguém venha estragá-lo, dia e noite eu o vigio. Ele é o guarda de Israel, ele não dorme nem cochila, aquele que nos guarda e nos vigia. Ou seja, representa a vinha aqui, a humanidade. Então Jesus vai dizer: eu sou a vinha. Vamos pegar João: eu sou a videira verdadeira, ou seja, eu sou a vinha.
Mas por que Jesus pode dizer que ele é a vinha? Porque ele assumiu a nossa humanidade. Se a vinha representa a humanidade e Jesus que diz que é a vinha, é porque na verdade ele assumiu a nossa humanidade e se tornou também essa vinha. E o Pai, então, é aquele que plantou a vinha, é aquele que é o agricultor, aquele que guarda e que vigia a própria vinha. Então nós já vemos aí Jesus contando uma parábola, dizendo que o reino dos céus é comparado, então, a essa história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores, então, para esta vinha. Se a vinha é a humanidade, esse que saiu para contratar aí, nós também podemos dizer que é Jesus, a própria vinha, e ao mesmo tempo aquele que veio para contratar esses trabalhadores aí. Só que nós vamos ver aqui que vai dizer que combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia, ou seja, o salário de um dia. O que é esse salário de um dia? Esse salário de um dia, combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia. Então essa moeda de prata era o salário por dia. Esse salário de um dia significa a nossa vida, nossa história, nossa jornada desde Adão. Então é um dia único, é um salário de um dia. Nós vemos aqui, eles trabalharam um dia. Não se fala mais nada na parábola, que no outro dia eles voltaram. Está dizendo então que eles trabalharam uma jornada e receberam um salário de um dia. Então essa jornada significa o quê? A nossa vida, desde Adão até agora. É a jornada da humanidade e ela deve receber um salário por essa jornada. E esse salário vai ser uma moeda de prata. Essa moeda de prata aqui no grego, ela poderia ser traduzida como dracma. O que é essa dracma? A dracma é aquilo que tem a efígie do rei. E na mentalidade bíblica, pagar, porque a efígie, o que é a efígie? É a imagem do rei. Então na moeda tinha a imagem do rei. E pagar com uma moeda com a imagem do rei, no caso aqui César, significa que o trabalhador participava de uma certa maneira da vida do rei. Ou seja, ele tinha uma participação, ele recebia da imagem do rei César. Ele recebia a imagem de César e com isso ele participava de uma certa maneira da vida de César. E isso era o salário mais importante. Receber uma moeda com a efígie de César, do rei, significa eu estou participando da vida dele. Aqui para nós, na verdade, é receber essa moeda de prata de Jesus, receber essa moeda com a imagem e semelhança do próprio Filho de Deus, é participar da vida de Deus. E o pagamento aqui então, nós podemos ver, se um dia de trabalho é a nossa jornada, se a moeda é participar da vida de Deus, o que vai ser então o pagamento? Que nós vemos aqui, quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária, um salário de um dia, a todos, com uma moeda de prata, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram então os que tinham sido contratados, em seguida vieram e receberam o pagamento. O que é o pagamento? Na parábola é a moeda de César. O nosso pagamento, já que participamos da vida de Deus, o nosso pagamento aqui é a imortalidade, a eternidade. Então essa parábola, Jesus está contando essa parábola para nós, dizendo: Ele é aquele que vem contratar os trabalhadores, nós somos esses trabalhadores contratados para trabalhar com a humanidade que Ele confia a nós, trabalhar com essa vinha que representa a própria humanidade. Então pode ser você pai, você mãe, trabalhando com a vinha que é a humanidade dos filhos, os vossos filhos que Deus vos confiou. A moeda de prata é participar então dessa jornada, participar da vida de Deus e ainda receber como pagamento a eternidade, a vida eterna. São Jerônimo diz que eles receberam a imagem e semelhança de Deus como salário. Olha que beleza! Então, nosso salário, quando o Senhor vier em glória, ou quando nós formos até o Senhor através da morte, e que o Senhor for entregar para nós o salário da nossa jornada, desde Adão até o fim da nossa vida, Ele vai nos dar, vai dizer São Jerônimo, que o pagamento
é nos tornar imagem e semelhança de Deus de uma maneira transformada e restaurada. Ou seja, viveremos com Deus para toda a eternidade. Agora, quem são? Se a gente for ver, será que esse patrão aí não foi um pouco injusto? Ele deu o mesmo salário para quem começou de manhã para aqueles que começaram na última hora. Porque, na verdade, esse salário é um único pagamento. Ele não é nem maior e nem menor. Ele é um único pagamento. Ele é a eternidade e a vida eterna. Mas por que vai dar, então, para quem trabalhou muito, vai dar a mesma coisa daquilo que vai dar para aqueles que trabalharam pouco? Vamos ver. Os da primeira hora, quem são esses trabalhadores da primeira hora que trabalharam firme desde manhã até o final da jornada? Se nós formos ver, nós podemos vamos saber que os primeiros trabalhadores dessa vinha do Senhor, os trabalhadores começam lá em Adão. Então nós podemos ver Adão, Noé, Abraão, Israel e todos os judeus. E quem são os últimos trabalhadores? São os pagãos, eu e você. Ou seja, e nós vemos o bom ladrão também, na última hora, ele foi contratado para trabalhar na vinha do Senhor. O bom ladrão é o último operário. Ele é o operário da última hora. Ele foi chamado no finalzinho do trabalho e já recebeu o mesmo salário que Adão receberia, que Noé receberia, que Abraão, Israel, os judeus e todos aqueles que vieram antes dele. E por que Noé? Adão, nós sabemos que foi o primeiro trabalhador a cultivar a terra, já começou a cultivar a terra com o suor do seu rosto, já estava trabalhando aí na vinha do Senhor. Depois nós vemos Noé, se você pegar no capítulo 9 de Gênesis, versículo 20, nós vamos ver o seguinte: Noé começou a praticar a agricultura e plantou uma vinha. Ele foi o primeiro. A primeira vinha plantada na Sagrada Escritura foi plantada por Noé. Então ele foi um dos primeiros trabalhadores aí da vinha do Senhor, que representa a humanidade. Depois nós vemos então Abraão, Israel e assim por diante, passando por todos aqueles que vieram antes, até chegar nos pagãos que foram alcançados pela evangelização de Jesus. Então o salário será o mesmo para os primeiros quanto para os últimos. Até o bom ladrão que foi contratado na última hora recebeu essa moeda de prata, que é essa participação na imagem e semelhança de Deus. Então, o que esse evangelho, o que essa parábola está querendo dizer para nós? Que nós somos essa vinha do Senhor. A nossa humanidade, nós, eu e você, somos essa vinha do Senhor. O Pai é o agricultor que cuida, vigia, trabalha para que essa vinha possa crescer e, ao mesmo tempo, nós somos também os trabalhadores dessa vinha. Porque cuidamos dos outros, cuidamos da humanidade, cuidamos dos homens, cuidamos da igreja. Então nós temos esse trabalho, trabalhamos na vinha do Senhor. E essa parábola que nos faz lembrar até do bom ladrão, nos garante que nós não precisamos nos desesperar. Pode ser que você já esteja no trabalho do Senhor há anos. E quando você olha para sua casa, para sua família, para os seus filhos, parece que estão tão perdidos, parece que não buscam a Deus, e pode ser que não buscam mesmo, mas não desesperemos, porque na última hora pode ser ainda, e nós confiamos nisso, que na última hora o Senhor faça com eles como fez com o bom ladrão, e eles vão receber o mesmo salário que nós receberemos, se Deus quiser, nós que já experimentamos trabalhar na vinha do Senhor há mais tempo. Então não desanimemos. O Senhor está aí, é Ele que cuida da vinha, Ele é o agricultor, ao mesmo tempo Ele é o patrão, Ele é aquele que sai para buscar os trabalhadores, e se Ele nos buscou você, buscou a mim e buscou a tantos, por que Ele não buscaria outros, aqueles que estão nas praças desocupados sem nada fazer, como vai dizer a parábola aqui para nós? O patrão diz: saindo outra vez pelas 5 da tarde, o último momento antes de pararem o trabalho, encontrou outros que estavam na praça e perguntou: por que estáis aí o dia inteiro desocupados?
E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então, ainda há chance. Enquanto nós não chegarmos nessas 5 horas da tarde do Evangelho, ou seja, os últimos tempos, que já estamos entrando neles, nesses últimos tempos até a vinda gloriosa de Jesus, nós esperamos que aqueles que ainda estão nas praças, desocupados, sem nada a fazer, serão ainda contratados pelo agricultor, serão ainda contratados pelo Senhor e receberão esse grande salário, que é essa moeda com a imagem do Filho de Deus, do salário da nossa jornada, nos pagará com o nosso pagamento, que será a eternidade, e participaremos da imagem e semelhança de Deus, recebendo do próprio Deus a eternidade. Então não desistamos, trabalhemos afinco nessa vinha do Senhor, porque Ele ainda vai contratar aqueles que estão nas praças sem nada a fazer. Deus lhe abençoe.